como o escritor colocou na lição, né? Esse que estava no navio, um homem caiu no mar e tal, e jogou, quem estava em cima jogou uma boia para baixo. Então era necessário que quem estivesse lá embaixo pegasse. É como a gente também. A aliança foi feita com Noé, mas foi necessário que Noé, a aliança foi Deus que estabeleceu, mas foi necessário que Noé também fizesse a sua parte. E é necessário que a gente também faça a nossa parte. Com certeza. É verdade. Porque muitas pessoas ajudaram Noé na construção da arca. Muitos contribuíram, muitos deram dinheiro, porque Noé não ia conseguir fazer um negócio daquele sozinho. Mas não quiseram entrar. Bora para o símbolo mais que eu achei, pessoalmente, da lição, o símbolo mais lindo, o arco-íris. Bora para quarta-feira. De acordo com Deus, por que o arco-íris seria um símbolo? Agora eu quero ouvir de vocês. O arco-íris é uma coisa fantástica, de linda, de maravilhosa, aquelas coisas, não sei, só sendo divino mesmo, uma coisa que aparece assim do nada. E tão coloridinho assim, uma cor mais forte, outra mais fraca e tal. O escritor até colocou que é o fenômeno mais lindo da natureza. Eu também acho. Além do arco-íris, também acho a aurora boreal muito lindo, mas não chega nem... Não dá para todo mundo ver, só quem estiver lá para o lado do Polo Norte. Mas o arco-íris, ele aparece em todo lugar. Outro fato interessante do arco-íris é o seguinte, que nos dias de Noé não se chovia, só caía orvalho. O escritor colocou muito bem isso na lição. Que quando começaste a dar aqueles primeiros chuvisquinhos, a humanidade já começava a ter medo. Ei, já vai ter dilúvio. Aí Deus, o que ele fez? Botou aquele arco-íris como esse sinal. Embora hoje, os dias que vivamos hoje, cada um botou arco-íris para o que quer, né? Agências de viagem, como a lição colocou, bandas de rock, etc. Mas o verdadeiro objetivo do arco-íris é o quê? Lembrar a humanidade que Deus cumpre a sua promessa. Depois de Noé já houve tempestades, não é? Já houve muita chuva, mas nunca um dilúvio. Porque Deus cumpre o que faz. E esse arco-íris também, ele nos dá o sinal, né? O sinal de que Deus fez um pacto que nunca mais ia destruir a humanidade com as suas próprias mãos. Porque Deus ele eliminou da face da terra todos aqueles seres vivos, só não aquele que ele escolheu para entrar na arca. E afinal, quando Deus viu o que aconteceu depois daquela tragédia, ele viu, ficou entristecido com essa cena. E de ali por diante ele fez um acordo que nunca mais ia destruir a humanidade com as suas próprias mãos. E cumpriu.
No mundo antediluviano, Deus deixou o remanescente. Quem foi o remanescente? Todo mundo sabe, que foi Noé, né? E nos dias de hoje, Deus vai destruir novamente esse mundo, a gente sabe, é bíblico, e também vai ficar um remanescente. E esse remanescente, ele precisa ser igual a Noé, ter as características que Noé tinha. E aqui no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 12, olha o que ele fala. E disse Deus, este é o sinal do concerto que ponho entre ti e vós, e convosco para gerações Atenção, eternas. senhores professores. Então, essa é uma aliança, 5 né, minutos para o um término da juramento lição. que ele fez, né, será eterno, quer dizer, não tem fim, né? Então, esse pacto que Deus fez com Noé e com o povo, ele só vai acontecer naquele dia, quando ele disser, o Filho do Homem já está à porta. Aí vai acontecer o quê? Que aconteceu como Sodoma e Gomorra, não como o dilúvio mais, mas como Sodoma e Gomorra, que foi destruído com fogo. Né? Deus, ele não vai destruir a terra não com água mais, mas sim com fogo e enxofre. Né? Verdade. Bora para quinta-feira para a gente recapitular essa lição toda. Leia Gênesis 7:23, o irmão vai abrir aqui, e outros exemplos. Como você entende o conceito de remanescente? Quais foram as condições que levaram à existência de um remanescente? Como a aliança se encaixa na ideia de um remanescente? Ficou só um grupo seleto de pessoas. Era isso que Deus queria, a gente já falou aqui, já discutiu um pouco sobre isso que não, né? Na minha resposta eu coloquei assim, Deus não queria que apenas pouco entrasse na arca, ao contrário. Foi a escolha humana que fez com que poucos sobrevivessem. E mesmo... Olha, nem eu estou entendendo minha letra. Sempre surgira por causa da escolha do homem ao caminho de Deus. O remanescente sempre tem a escolha, né? De seguir o caminho de Deus. Ou não. Mas para ser remanescente, ele precisa... É verdade. Bora para sexta-feira, chegamos lá, né? Vamos para perguntas para consideração. Alguém tem algo para colocar de quinta? Naqueles dias, o mundo fervilhava e o povo se multiplicava. O mundo bradava como o touro selvagem. E o grande Deus foi despertado pelo alarido do povo. Enio ouviu aquele alarido e disse aos
aos deuses no concílio, o alvoroço da humanidade é intolerável e não pode mais dormir por causa de Babel. Então os deuses concordaram em exterminar a humanidade. Compare essa razão dada para o dilúvio com aquela apresentada na Bíblia. Além de advertir sua geração sobre o iminente juízo de Deus, Noé buscou ajudá-la a sentir a necessidade de salvação, porque essa verdade é impopular. Noé passou quantos anos pregando? 120 anos. Mesmo o povo percebendo que aquele mundo já não prestava mais, que tinha que acontecer alguma coisa, mas eles não aceitaram. As alianças de Deus com Noé foram as primeiras a ser discutidas na Bíblia. Elas demonstram seu interesse pela família humana e o seu desejo de ter um relacionamento conosco. Deus deseja ter um relacionamento conosco. A aliança que ele fez com Noé também traz graça até nós hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e nos ajude a obedecer sempre, para que a gente também seja como Noé, o remanescente do seu tempo. Oremos? Vamos orar, né? Vamos ficar de pé para falar com Deus. Santo Deus e amorável Pai, mais uma vez, nós aqui, os seus filhos, estamos com o coração grato, porque o Senhor tem nos ensinado, tem nos mostrado o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor nos quer perto de Ti. Pai querido, coloque em nosso coração e na nossa mente o desejo de obediência. Seja com cada filho seu que se encontra aqui nessa manhã. Seja com aqueles, ó Deus, que por algum motivo não estão aqui também, com aquelas pessoas que estão em casa, ó Deus. Cuide de cada uma delas, as abençoe, ó Deus, e as perdoe, assim como a nós também. Fique conosco, nos dê um restante de sábado na sua companhia, em nome de Jesus, amém. Eu não sou melhor que ninguém, nem mereço o amor de Deus, mas onde quer que estiver, seu perdão vem me envolver, só por sua graça e poder, eu entendo o que fazer. Jesus habita em mim. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não tente se esconder, pois Ele chama com paciência e tanto amor por você. Não deixe passar a chance de aceitar a vida em Jesus, e as suas noites, outrora tristes, vão se encher de luz. Saber orar, você pode encontrar a esperança
justiça do Senhor, logo tudo irá passar, nosso tempo acabará. Vamos permitir que Cristo viva em nós. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não tente se esconder, pois Ele chama com paciência e tanto amor por você. Não deixe passar a chance de aceitar a vida em Jesus. E as suas noites, outrora tristes, vão se encher de luz. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não tente se esconder, pois Ele chama com paciência e tanto amor por você. Não deixe passar a chance de aceitar a vida em Jesus, pois esta vida é vida eterna, basta se entregar a Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez pelo encerramento da escola, né? Querido Deus, obrigado pelos louvores, pelo ensinamento da Tua palavra nesta manhã. Obrigado por cada um participar, Senhor, da lição nesta manhã e nos ajudando, Senhor. É assim que nós vivemos, unidos um com o outro. Abençoe que esse culto possa ser maravilhoso, mais um culto na Tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Continuar adorando a Deus, né? Através do louvor. Nós vamos cantar o hino de número 496. Cristo, dai-nos tua paz. Deixa Cristo, grande mestre, envolver-te com amor. Abre o coração e escuta a sua voz. Muitos problemas que te trazem a tristeza e a dor não terão lugar se Cristo em ti morar. Vamos louvar juntos? Cristo, ó Cristo, dá-nos tua paz. Cristo, ó Cristo, dá-nos tua
tristeza hão de desaparecer. Hás de ter mais vida em Cristo Salvador. Cristo, ó Cristo, dá-nos tua paz. Cristo, ó Cristo, dá-nos tua paz. Amém. Eu convido a todos para que juntos em pé continuemos adorando o nosso Deus com o hino Santo, Santo é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. 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 Amém. De estar em tua casa, para glorificar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Ser com cada um de nós, nos abençoa, nos fortalece, ó Pai, e nos faz ter sensibilidade para ouvir a tua voz nesta manhã.
Ser com cada família, ser com os irmãos também que estão em casa. Que o Senhor possa, a tua bênção, Senhor, também os alcance. Né? E assim eles possam, assim como nós estamos no teu tempo, eles possam se sentir fortalecidos e abraçados pelo teu Santo Espírito. É o que te pedimos e agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém. Feliz sábado, mais uma vez. Como é bom, né, estar na casa do nosso Deus, né? Mais uma vez em adoração. Então, chegou o momento de ficarmos informados. Temos alguém online aí no virtual, Kaique? Então, vamos lá. Hoje, às 16 horas, nós teremos culto jovem. Então, todos estão sendo convidados a estar aqui na casa de Deus a partir das 16 horas, para juntos fazermos o culto jovem, né, e a despedida do sábado. Atenção, desbravadores, amanhã eu espero que vocês tenham treinado os desafios da semana. Então, amanhã, às 9 horas, alguém já deu ali piolho na cabeça. Amanhã, às 9 horas, aqui na igreja, a gente vai estar cumprindo os desafios que foram passados durante a semana. Ainda tem a tarde de hoje e a noite para treinar, certo? Então, repassa a informação para aqueles que não estão aqui. Você que está aí no YouTube também está dado o recado. O culto de amanhã, né, sabemos que estamos aí com um decreto que muda todo dia, mas a gente vai fazer o nosso culto às 18 horas, das 18 às 19. Vamos ter o culto presencial e também vai ter o virtual. Aqueles que não puderem vir à igreja, assiste pelo YouTube. Mas aqueles que puderem vir, a casa de Deus estará aberta a partir das 18 horas para a gente fazer o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Tá bom? Então, esses são os anúncios de hoje. Que Deus nos abençoe. Então, neste momento, nós iremos assistir a adoração infantil, né, que temos crianças aqui na nossa igreja. E, em seguida, nós vamos dar continuidade ao nosso culto. Certo? Então, adoração infantil com tia Cris, eu acredito. Não é tia Cris da igreja ainda, né, tia Cris? É a outra tia Cris da Novo Tempo. Oi, oi, amiguinhos, tudo bem com vocês? Você come saudável? Gosta de frutas, verduras, legumes? Algumas crianças não se alimentam de forma saudável. Elas comem muito salgadinho, frituras, bebem refrigerante e comem bastante doce. A Bíblia nos conta a história de uma menina. Essa menina estava muito doente. Ela estava tão doente que o seu pai estava muito preocupado. Ele então decidiu encontrar Jesus. Quando Jesus esteve nessa terra, ele curava as pessoas doentes, alimentava os famintos e ajudava aqueles que estavam com o coração triste. O pai da menina era Jairo, um homem muito importante em Israel. Jairo foi até Jesus e pediu que Jesus fosse até a sua casa. Enquanto Jairo falava com Jesus, alguns dos seus empregados chegaram e disseram: Jairo, não precisa se preocupar. Infelizmente, a menina não vive mais. Jairo ficou muito triste. Imagino até que ele chorou. Jesus disse para Jairo: não fique com medo, apenas creia. Quando Jesus chegou na casa da menina, estavam muitas pessoas lá e todas estavam tristes e chorando muito. Jesus falou que a menina apenas estava dormindo. Mas as pessoas deram risada de Jesus, não acreditaram no que ele disse. E Jesus chegou perto da menina e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu mando, levanta-te. E a menina levantou.
Jesus realizou aquele milagre e todos ficaram muito felizes. Jesus mandou que dessem algo para a menina comer, uma comida saudável. Todos se alegraram com aquele milagre. A menina estava viva. E vocês, crianças, querem ser saudáveis? Isso é algo muito importante. E na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, lemos o seguinte: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vamos orar? Bondoso Deus, nós queremos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos assistir o Prova e Verde. E em seguida, no momento do hino, nós estaremos depositando ali os nossos dízimos e ofertas. Os ossos de José. Você sabia que podemos aprender uma lição muito importante a respeito dos ossos de José? Sim, aquele José da Bíblia, filho de Jacó. Olha, se José tivesse nascido nos nossos dias, ele definitivamente seria visto como uma criança mimada. O menino tinha de tudo: uma bela casa, melhores roupas e, além disso, sempre era o protegidinho de seu pai. Veja bem, José tinha muitas razões para se tornar um adulto mimado. Mas Deus misericordiosamente levou José para longe de sua casa confortável para ser escravo em terras estrangeiras. De uma hora para outra, ele, que tinha tudo, não tinha mais nada. Bem, quase nada. Ele ainda tinha duas pedras muito preciosas: fé e lealdade. Com essas duas pedras em mãos, José decidiu colocar primeiro Deus, não importando o que acontecesse. Então, mesmo quando foi acusado falsamente ou enviado para a prisão, ele nunca perdeu a coragem. O Senhor estava com ele. E depois deste teste, Deus estava pronto para tirar José da posição mais humilde da terra para uma das mais honradas. Mas será que essa nova vida de facilidade e riqueza faria com que ele se encantasse com os luxos do Egito? Sabemos que, quando Satanás falha em nos derrubar com as provações, ele procura nos iludir com riquezas, conforto ou poder, para que percamos o foco daquilo que realmente importa. A vida de José mostra que Satanás não teve sucesso em nenhuma dessas abordagens. Mas afinal, o que os ossos têm a ver com toda essa história? Bem, preste atenção neste versículo. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Êxodo 13:19. Aqui, vemos José dizendo a seus irmãos que ele não queria que nada que fosse seu ficasse no Egito. Propriedades, crianças e nem mesmo seus ossos. Ele não queria que ninguém pensasse que o apego ao Egito, que é um símbolo do mundo, pudesse ter diminuído seu desejo pela terra prometida. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, peça ao Senhor que coloque também seus pensamentos, família, propriedades e recursos em outra terra, nosso verdadeiro e eterno lar. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus.
e por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver com meu serviço. Vamos ficar em pé juntos, continuar adorando o nosso Deus com o hino 240. Bendita segurança. Segurança só de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro só de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sendo submisso sempre ao bem, sinto os enlevos puros da lei, anjos descendo, trazendo ao voo ecos da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor,
Amém, né? E assim possamos viver, né? Esperançoso na luz do Senhor, né? Rendendo sempre graças, né? E buscando sempre, né? Deus na nossa vida. E hoje, Deus quer falar aos nossos corações, né? E hoje a mensagem de hoje é regras de Deus para a vida. Como, né? Nós podemos viver de acordo com as regras de Deus para nós. Você, ó. A irmã aqui ia orar, já pulei tudo aqui. Desculpa, irmã. Feliz sábado. Esse momento também eu vou aproveitar, vai ser o momento da oração intercessora. Existem alguns irmãos nossos, como Mateus, filho de Mari, que está doente, né? Também temos nosso irmão Gênesis, também que está doente, e mais irmãos. Então, nesse momento, eu vou convidar a igreja, aqueles que puderem, nos colocarmos de joelhos para intercedermos pelos nossos irmãos enfermos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, graças te rendemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos no melhor lugar do mundo, que é aos pés do Salvador. Que nesse momento o teu Espírito Santo visite, ó Deus, o lado da nossa irmã Mari, o lado do nosso irmão Gênesis, que o Senhor, com tua mão santa e poderosa, possa, nesse momento, tocar na vida deles e na saúde. Que o Senhor restaure conforme o teu querer, ó Deus, porque sabemos que o Senhor quer o melhor para seus filhos. Pai querido, visita todos os irmãos enfermos da tua casa. Que nesse momento o Senhor seja o bálsamo e dê forças a eles para não desistir. Ajuda-nos também, Senhor, a permanecermos nas tuas mãos, a permanecermos te buscando verdadeiramente em espírito e em verdade. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, cometidos por palavras, pensamentos e ações. Nessa hora, ó Deus, também poderosamente que o Senhor ilumine Felipe, que ele fale, ó Deus, iluminado por ti, dirigido pelo teu Santo Espírito. Que a mensagem, ó Deus, venha encontrar guarita em nossos corações e que saiamos daqui dispostos a sempre te obedecer. Verdadeiramente é o que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Mais uma vez peço desculpa aí à irmã por ter, né, ultrapassado. Mas já pegando um pouco o gancho das orações, peço que vocês também orem com minha esposa, né? Está fazendo aniversário hoje. O Senhor possa a cada dia abençoá-la mais e mais, né? Então, hoje nós veremos, né, regras de Deus para a vida. Né? Mas como, né? Como a gente pode viver essas regras? Né? É o que nós vamos ver hoje. Kaique, passar alguns slides, né, para a gente ter uma compreensão melhor. Mas para viver essas regras de Deus, existe um processo. Né? Existe um processo no qual todos nós precisamos passar. Mas que processo é esse? Né? Que processo é esse? Deixa eu ver se aí consegue botar lá o slide. Né? Pronto, tá aí. Regras de Deus para a vida, né? Então, existe um processo, né, que nós precisamos passar para poder entender e viver essas regras de Deus para a nossa vida. Então, nós vamos ver esse processo lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. A minha versão é a nova linguagem de hoje. E fala o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, qual é esse processo, né? Mudança. É uma mudança, uma transformação
áreas específicas da nossa vida. Quais áreas? São elas: espiritual, na área física, mental, financeira, emocional e relacional. Então, é uma mudança por completo da nossa vida, né? Para que nós possamos viver de acordo com as regras de Deus, nós precisamos o quê? Ser transformados, né? Completamente. Né? Não apenas uma transformação, irmão, comportamental, uma coisa de comportamento, mas algo que venha de dentro, né? Que venha de nossa mente, venha do nosso coração. Essa é a verdadeira transformação. E para a gente entender um pouco, né, esse nível de transformação, aqui tem um iceberg. Né? Tem um iceberg que nós vamos, né, retratar um pouco, né, com essa imagem, como nós podemos sofrer essa transformação. Aqui na ponta do iceberg é o exterior, né? É o que nós podemos ver. O que é que isso representa? Cada um de nós. Ali, aquela pontinha é o nosso comportamento. É o que nós podemos ver. Eu posso ver o comportamento de Gabriel. Gabriel pode ver o meu. Mas, mais a fundo, o que é que nós temos? Mais a fundo, nós temos os nossos valores. E já fica o quê? Já é uma coisa mais interna, né? Já é algo mais íntimo de nós. São os nossos valores. Também temos as nossas crenças. Né? E lá no fundo, mais a fundo, temos a nossa cosmovisão. Né? É o que nós imaginamos como o mundo é. Né? De que maneira nós vemos o mundo. E essa transformação, ela vem nessa ordem. Não daqui para cá, mas daqui para cima. Vem da nossa cosmovisão, vem nosso entendimento de mundo, né, como nós vemos o mundo à nossa volta. A partir daí, vem nossas crenças. Nós acreditamos naquilo que nós vemos, na verdade, a não ser em quê? Em Deus. Né? Mas nós vemos o agir de Deus na nossa vida, então nós cremos. Depois daí vem nossos valores, né? Nosso comportamento, nossa ética. E depois sim, a gente alcançamos a transformação. Então, esse iceberg, ele ilustra bem a nossa vida. Ele ilustra bem o nosso comportamento. E ilustra mais ainda que o único que pode ver o nosso exterior, o único que pode ver nosso coração, nossa mente é Deus. E o único que pode nos transformar. Então, você pode mudar o seu comportamento, mas quando vier as lutas da vida, pode ter certeza que muitos comportamentos que você tinha antes, você vai voltar a ter. Por quê? O seu comportamento, a sua mudança foi superficial, não foi uma mudança verdadeira. Não foi uma transformação de mente, uma transformação do seu coração. Foi algo apenas no seu comportamento. Então, quando vir aquelas batalhas, aquelas lutas, nós não vamos conseguir manter, nós vamos voltar ao que nós éramos antes. Por quê? Porque nós mudamos apenas superficialmente, igual esse iceberg, né? Então, porque uma mudança comportamental não indica a verdadeira mudança que a gente precisa. Pois a verdadeira mudança é quando não temos a ação, quando ninguém está olhando. Um exemplo. Eu boto um pudim ali e falo, Lorena, não toque nesse pudim. E vou lá para fora. Mas Lorena é viciada em pudim. O que é que vai acontecer dentro dela? Justamente. A ação dela de chegar lá com a mão e não tocar é o comportamento. Mas a ação dela dentro dela demonstra que ela não mudou. Ela tocar no pudim errado. Mas dentro dela ela ainda está cometendo esse erro pelo desejo. Então a verdadeira transformação é aquela quando nós não temos o desejo de fazer algo que é errado. Quando nós olhamos para algo errado, um comportamento que nós tínhamos antes, que é errado. Mas hoje nós mudamos. Mas quando nós olhamos para esse comportamento, nós sentimos o desejo de quê? De fazê-lo. E a verdadeira transformação é quando nós não sentimos esse desejo, não sentimos essa vontade, né, de fazer
de realizar esse comportamento. E essas mudanças mais profundas, a quais precisamos, só acontecem com quem? Pelo poder e o agir de Deus na nossa vida. Então, e essas mudanças, às vezes, não são vividas. Né? Às vezes nós não vivemos a mudança que nós queremos. Às vezes nós não vivemos a mudança na qual nós buscamos. Por quê? Porque às vezes tem obstáculos que nos impedem. Quais são esses obstáculos? Né, que nos impedem de prosseguir, né, né, nesse processo de transformação. Muitas vezes é o quê? É o nosso medo. Né? O medo às vezes nos impede de seguir, o medo às vezes nos atrapalha, né? Nos impede de avançar naquilo que nós desejamos. Né? E com o medo, né, vem o quê? As dificuldades financeiras. Né? São os medos que nos causam. São que as dificuldades financeiras, espirituais, emocionais, fraquezas. E esses são os gigantes, né, que rondam a nossa vida, a vida de todo mundo. E se torna um empecilho, né? Para o quê? Para nós prosseguir no avanço, para nós prosseguir buscando a mudança que nós tantos desejamos. E esses problemas são sempre os mesmos, né? São sempre os mesmos problemas na nossa vida. Então nós vamos ver, de fato, né, como vencer. E para compreender melhor, né, tem uma historinha que eu acho que todos nós já vimos, desde pequenininho, que é a história de Davi e Golias. Através dessa história nós vamos entender, né, como nós devemos avançar, né, em transformação, como nós devemos seguir as regras de Deus para a nossa vida. E para entender um pouco, né, sobre esse conflito entre Davi e Golias, é preciso ir lá no início da história, como começou. É um duelo entre filisteus e israelitas. Os filisteus eram povos gregos, né, que eles desejavam dominar, né, as planícies ali da Palestina. Daí eles avançaram em direção à Palestina pelo mar Mediterrâneo. E Saul, que era o rei da época, sabendo desse avanço, enviou também as suas tropas. Só que eles ficaram em um vale, né? O vale de Elá. Era uma montanha de um lado, a montanha do outro, e o vale ali, no meio. E ficaram aquela coisa, nenhum avançava, nem os filisteus avançavam, nem os israelitas avançavam. Ficaram dias ali, dias. Até que surge um mensageiro dos filisteus, com quem? Com Golias, o seu melhor soldado. Começa a afrontar os israelitas, a desafiá-los, mas ninguém ousa descer. Por quê? Porque se alguém descesse, ia ter que atacar subindo, né? E é mais fácil você se defender de cima para baixo do que de baixo para cima. Mas aí, quando surgiu esse gigante, causou um tamanho temor nos israelitas. Por quê? Eles não viam a possibilidade de vencer. E aquilo durou dias, né? Golias insultando os israelitas cada vez mais amedrontados, até que surge quem? O menino Davi, enviado por seu pai, né? Pai lá levar a marmita dos seus irmãos. Ele chega para Saul e fala: Saul, deixa comigo que eu vou lá. E no pensamento de Saul, nós pensando hoje, a gente pode olhar para Davi e falar: menino, deixa de arte. Você está doido, é? Você vai enfrentar um gigante daquele. Você nem soldado é. Davi nem soldado era pastor de ovelhas. Nem soldado era. Mas essa foi a impressão, né, de Saul para Davi. Mas Davi insiste. Né? Davi fala a Saul de como ele livrou as ovelhas das feras. Ele conta esse relato a Saul. Insiste. Saul cede. Saul, tudo bem, vai lá. Enche Davi de armadura, coloca as suas armaduras de Davi, coisa que Davi nunca tinha vestido, né? Davi mal conseguiu se mexer. E daí, Davi tirou as armaduras, foi lá com sua funda e sua pedra, e nós sabemos já a história. E já ouvimos várias vezes, né? Mas talvez nós não nos atentamos para os passos de Davi antes de ir a Golias. Será que nós já paramos para pensar nisso? O que Davi passou antes de ir a Golias? Antes de enfrentar Golias, né, Davi confrontou outros 4 gigantes que surgiram antes da batalha lá em Elá. No capítulo anterior,
né? E Samuel, 1 Samuel 16, Deus vai até Samuel, né? Dá uma missão a Samuel, chama Samuel, e fala para Samuel ir até a casa de Jessé, em Belém, para quê? Para ungir um rei. Mas como assim? Se já tinha um rei em Israel, como era que ele ia ungir um outro rei? Foi algo que Samuel, a princípio, não entendeu, ficou sem compreender. Mas mesmo assim, pegou seu vasilhinho, encheu de azeite e foi de encontro, né, a Jessé, como Deus lhe ordenou. Chegando lá, por ser um homem de Deus, né, Samuel, muitas das vezes, ia até aquele povo apenas para falar os castigos de Deus, né, pelos erros que o povo... E o povo, quando vê Samuel entrar na porta, já imagina o que foi que a gente já fez. Para Samuel vir aqui, já vem bronca, né? Mas Samuel disse que estava indo em paz, né? Estava indo apenas sacrificar um cordeiro. E para esse sacrifício, ele convida a Jessé e chama seus filhos. Chama seus filhos para esse sacrifício, porque dali do filho de Jessé sairia o rei. E quando vai chegando o filho de Jessé, que Samuel vê o primeiro, já se impressiona, né? Eu imagino que ele já foi tirando um vasinho de óleo do bolso. Não, é esse daqui. Mas, como a gente pôde ver, Deus vê o coração, né? Deus não vê a aparência. Então Samuel se impressionou pelo aquele primeiro filho de Jessé, o primogênito. E aqui em Samuel 16, capítulo 7, Deus dá uma resposta a Samuel. Deus fala: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentas para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. A gente enxerga apenas a pontinha do iceberg, né? Mas Deus vê o que está embaixo da água. Nós só podemos ver as características físicas, comportamento. Deus vê o quê? Deus vê além, Deus vê o coração. Samuel se deixou levar pela aparência do filho de Jessé, ser algo forte, de boa aparência. Ele se deixou levar. E assim foi passando todos os filhos, né? Foi passando todos os filhos de Jessé. Até que acabou. Então Samuel pergunta se teria mais algum. Jessé fala que tinha um mais novo. Então Samuel manda chamar Davi. Ao chegar, de imediato, olha só o que Deus fala, né? Ainda no capítulo 16, agora no versículo 12. Olha o que Deus fala. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois é este. Então, de imediato, né, Deus já viu em Davi algo que Samuel não enxergava. E depois dali? Depois que Samuel foi lá, ungiu Davi, jogou o óleo ali na cabeça de Davi, orou, foi embora. Aí eu pergunto a vocês, o que aconteceu depois dali? Eu digo para vocês, não aconteceu nada. A vida de Davi seguiu como era antes. Por quê? Davi se tornou rei anos depois. Imagine, talvez Davi não queria ser rei. Talvez Davi não imaginava ser um rei. Mas chegou aquela proposta para ele. Talvez ele se perguntava, quando é que isso vai acontecer? Quando é que isso vai realmente, de fato, se concretizar na minha vida? E talvez esse foi o primeiro, né, passo na vida de Davi. A demora. Né? A demora. Né? Ninguém imaginava que Davi fosse um rei, nem seu próprio pai, né? Via um rei em Davi. Né? Via apenas um menino, né? Que logo depois de ser ungido foi pastorear suas ovelhas, continuou levando as quentinhas lá para o seu irmão na batalha. Quer dizer, a vida de Davi continuou normal. Né? E aqui, essa convicção de que a vida de Davi continuou normal, a gente pode ver em 1 Samuel, agora no capítulo 17, do 13 ao 15. E diz o seguinte:
Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e os seguiram à guerra. Chamava-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, a vida de Davi permaneceu como era antes, mesmo depois de ser ungido como o mais novo rei de Israel. E esse foi o primeiro obstáculo que Davi precisou lutar. As circunstâncias, né, que seguravam o seu avanço. E isso acontece também com a gente, né? Às vezes a gente recebe uma promessa de alguma coisa, ficamos ansiosos. Às vezes a gente busca um sonho na nossa vida, nós ficamos ansiosos para que esse sonho aconteça logo. Mas Davi também precisou, né, enfrentar muitas outras coisas, né? O preconceito, né? Davi tem um preconceito do seu próprio pai, né? Seu próprio pai. Arrogância, discriminação, aparência física e o nível da educação, né? São essas coisas muitas vezes nos impedem, né, de avançar. Muitas vezes nós nos deparamos com esses problemas. Nós nos deparamos com preconceito, nós nos deparamos com uma arrogância de uma pessoa e aquilo às vezes nos frustra. Né? E no caso de Davi foi a própria família dele, né? A própria família dele que agia dessa forma com ele. E em uma dessas entregas de Davi indo e vindo naquele vale, naquele campo de batalha, Davi, em uma dessas entregas, chegou no momento exato que Golias estava afrontando os israelitas, afrontando o seu povo. Então Davi, ao ver, né, todos os soldados ali de Saul morrendo de medo, tenta incentivar, tenta botar para cima. Você vai deixar eles falar assim com a gente? Nós somos povo de Deus. Ele não tem direito de falar isso conosco, não. E daí vem o segundo obstáculo de Davi. O desânimo. Davi ali, encontrando aqueles soldados desanimados, com medo, tenta incentivar, tenta colocar para cima. Vamos lá, esse aí não consegue vencer a gente não, a gente é um povo de Deus. Mas nada adiantou, né? Os soldados continuaram desanimados. E assim é na nossa vida, né? Geralmente o medo traz o quê? Pessimismo. Os soldados estavam amedrontados, estavam pessimistas. O pessimismo, ele domina as pessoas, impede, né, que as pessoas sigam em frente, sigam na busca do que desejam. Era justamente o que estava acontecendo com os soldados, né, de Israel. Não tinha esperança de que Golias poderia ser vencido. Em 1 Samuel, e era praticamente, para eles, era praticamente impossível vencer Golias naquele momento. E qual a estratégia de Golias? A gente vai ver aqui em 1 Samuel, ainda no 17, agora do versículo 8 ao 11. A estratégia de Golias é o quê? Chantagem emocional, né? Golias ia no emocional daqueles soldados. 1 Samuel 8:11 diz o seguinte: parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe, para que saias, formando-vos em linha de batalha. Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servirei. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se. Então, a chantagem emocional. Todos ali estavam desanimados, desencorajados. Por quê? Pelas palavras de Saul. Não por ter tentado algo, mas por ouvir, né, a Saul, apenas por ouvir. E assim, eu acho que todos nós nos sentimos assim também. Né? Por ouvir palavras, nos desanimamos, ficamos desencorajados. No trabalho, né, em casa, problemas no casamento, né? Às vezes tem gente que não volta nem para casa, né? Dinheiro aqui, a irmã coçou o dedo, né? Tem gente que não volta nem para casa, né? Às vezes por problema no casamento,
Às vezes, quando está no trabalho, vai chegando a hora de ir para casa, já bate uma angústia tremenda, né? Então, o desânimo, né, bate a nossa porta também. Então, aí, às vezes, chegamos ao ponto de acreditarmos que não existe milagre, né? Não existe milagre, ficamos sem esperança. E o que foi necessário para aquele povo, para aqueles soldados? Um pastorzinho, né, chegar, incentivar, colocar para cima, reacender a esperança daqueles soldados, né? As possibilidades que nenhum daqueles soldados estavam enxergando naquela batalha, Davi enxergou. Davi enxergou. E ele estava certo, pois o grande problema ali era o quê? A quem o soldado estava dando ouvidos. A quem o soldado estava ouvindo. Davi dava ouvido à voz de Deus. E Davi atentava para as regras de Deus em sua vida. E não ficou, né? E não ficou atentando para o que Golias falava, né? E hoje na nossa vida, né? A quem nós estamos dando ouvidos? Né? Quem nós estamos ouvindo? A quem nós estamos atentos? A voz de quem nós estamos atentos? Talvez às vezes, nós passamos por situações porque estamos ouvindo a voz errada. Às vezes nós não paramos para ouvir Deus falar ao nosso coração. Davi tinha plena convicção de que Deus o ajudaria naquele momento. Por quê? Davi ouvia a voz de Deus, Davi ouvia as regras de Deus para a sua vida. Mas os israelitas não. Os soldados ficaram amedrontados, né? Será que nós estamos ouvindo os pessimistas na nossa vida, né, que nos desanima, nos deixando como? Igualzinho aos soldados, né? Igualzinho aqueles soldados lá, que ficavam ouvindo a voz negativa de Golias. Então agora é um momento, né? O momento que nós vivemos hoje no mundo, não é um momento que nós estamos ouvindo coisas negativas. Coisas negativas existem, a gente já vê muitas, né? E para que estar ouvindo? Né? Para quê? Para ficar mais desmotivado, ficar mais desanimado? Não, nós precisamos fazer como Davi, nos atentar para a voz de Deus. Nos atentar para a voz daquele que batalha com a gente, está lado a lado conosco. E o terceiro passo de Davi foi a desaprovação. Davi precisou superar atitudes negativas das pessoas. Não tinha o apoio de ninguém, pelo contrário. Muitos hoje correm esse risco de não querer avançar, de não querer prosseguir naquilo que tanto deseja na vida. Por quê? Por medo, né, de desaprovação de outras pessoas, por medo do que outras pessoas vão achar. Eu não vou fazer isso porque fulano pode não gostar. Eu não vou fazer isso porque não vou ser aprovado. Mas, no caso de Davi, seus próprios irmãos questionaram, né? Questionaram sua aprovação. Eu vou ler aqui 1 Samuel 28 e 29, capítulo 17. 1 Samuel 17, 28 e 29. Os irmãos de Davi questionam a aprovação de Davi. Ouviu Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens. Acendeu-lhes a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Davi apenas fez uma pergunta. Por que eles estavam parados? Por que não revidavam as afrontas de Golias? Mas Davi, mais uma vez, foi desaprovado pelo seu próprio irmão. Talvez ali naquele campo surgiu uma DR entre irmãos, né? Eliabe questionando Davi o que foi fazer lá. Você veio aqui apenas para ver nossa desgraça, digamos assim. Mas Davi não, Davi estava ali apenas para encorajar aqueles soldados, né? Motivar, mostrar que era possível vencer aquele gigante. E a verdadeira aprovação que precisamos não vem de parente, irmãos, não vem de amigo. A verdadeira aprovação da qual nós precisamos vem de Deus, né? Tem em Gálatas, né, Paulo deixa bem claro, em Gálatas capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou de Deus? Ele pergunta. Ele procura o favor dos homens ou de Deus? Ou procura agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo.
Então, Paulo, né, aqui está querendo o quê? Dizer que ele não espera a aprovação de homem nenhum. Ele não espera a aprovação de parente nem de nada. Davi viveu dessa forma. Davi não vivia esperando a aprovação dos irmãos dele. Até porque ele já tinha recebido a aprovação de Deus. E naquele momento ele ainda não compreendia, mas ele sentia confiança em Deus e sabia que a aprovação de Deus na sua vida era certa. E só para a gente lembrar, só para a gente ter em mente, né, que é impossível nós agradarmos a todos. É impossível nós sermos agradados por todos. Então, nós também podemos fazer uma reflexão na nossa vida. A quem estamos agradando? A quem estamos buscando o favor? De Deus ou dos homens? Davi buscou o favor de Deus e foi vitorioso. Né? E o último passo que Davi deu até chegar a Golias foi a dúvida. A dúvida. Será que sou capaz de fazer? Será que vai dar certo? Essas perguntas que nós muitas vezes nos fazemos a nós mesmos, né? Quando queremos algo na nossa vida. Nós nos questionamos. Então, na vida sempre vamos encontrar pessoas que irão dizer, né, que não vale a pena, que é impossível. O que aconteceu com Davi? Em 1 Samuel, ainda no capítulo 17, agora o 31, né, ao 33, diz o seguinte: ouviu as palavras de Davi que falara, anunciando-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra ele, o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não podes ir pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desta mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Então, nessa parte da história a gente pode imaginar Davi indo todo animado até Saul, né? Dizendo: não, eu vou lá, vou destruir ele, não se preocupe não, deixe comigo que eu resolvo. Ao mesmo tempo, Saul coloca uma dúvida na mente de Davi. Rapaz, será que você vai conseguir? O cara lá é guerreiro desde a mocidade, desde menino, anda nas guerras. Você é um pastor, você não tem experiência nenhuma. Isso um homem experiente falando a Davi que nunca tinha participado de uma batalha. Né? Mas o que é que Davi fala? Mais uma vez, Davi mostra como Deus o livrou, né, de situações difíceis. E convence Saul naquele momento. Então, esse diálogo entre Saul e Davi tenta levar o coração de Davi o quê? A dúvida. Né? A dúvida, pois inexperiente. Né? E dizia, Saul sempre insistia a Davi que não daria certo, mas Davi foi insistente. Então, na nossa vida, haverá dúvidas. Né? Principalmente o quê? Quando vinham as batalhas, quando vinham as dores, os sofrimentos. Quando perdemos um ente querido, nós sempre nos perguntamos o porquê. Né? Então, sempre haverá dúvidas. Né? E quem coloca essa dúvida em nós? São os nossos inimigos, né? Satanás é o causador de todas as dores. Mas o que é que ele fala? Ele tenta transferir isso para Deus. Né? Hoje muita gente se pergunta: por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Pessoas e circunstâncias. A incerteza em nós. Né? Pessoas e circunstâncias geram incerteza em nós. A depender da circunstância que nós estivermos passando e das pessoas que nós teremos ao nosso lado, nós teremos dúvidas em nossos corações. Olha a circunstância de Davi em meio a uma batalha, disposto a lutar, mas passando por quê? Pelas dúvidas, né, no seu coração. Então não sabemos os porquês, mas um dia saberemos. Né? Deus nos dá esse direito de um dia sabermos todos os porquês. Chegou um momento na história que Davi entendeu o porquê dele ter sido ungido, né? O porquê dele ter matado Golias. E para concluirmos, né? Como vencer esses obstáculos? Como nós hoje podemos vencer esses obstáculos? O desânimo, a demora, a desaprovação
e a dúvida. Como? Tome os passos que Davi tomou. Qual foi o primeiro passo que Davi tomou? Lembre-se de como Deus o ajudou no passado. Lembre de como Deus ajudou você antes, as bênçãos que Deus já derramou. Davi olhou para o passado e tinha certeza que no momento certo Deus os ajudaria de novo. O que foi que Davi falou? Eu já matei leão, já matei urso, já livrei minhas ovelhas. Ele tinha certeza que Deus faria aquilo outra vez na vida dele. Então lembre-se de quando você achava, porque a partir de hoje você não vai achar mais. Quando você achava que não tinha mais saída, e aquele momento que você achou que não viveria mais, lembre-se, olhe para trás, veja do que Deus já fez na sua vida. Esse foi o primeiro passo que Davi tomou. O segundo passo, use aquilo que Deus já te deu. Não espere algo que você ainda não tem. Davi usou o que tinha. Veio as armaduras de Saul para Davi, mas o que foi que Davi usou? A sua funda, era o que ele tinha. Ele não foi atrás de algo que ele não tinha, algo que não era dele. Então, Davi sabia que não daria certo usar aquelas armaduras. Então, Davi pegou o quê? O seu cajado, as 5 pedrinhas e foi lá até o gigante. Em Eclesiastes 11:4, não vou abrir, mas fala o seguinte: se você ficar esperando as circunstâncias perfeitas para a circunstância perfeita para a sua vida, provavelmente nunca vai existir. Você nunca vai encontrar uma circunstância perfeita para você alcançar seus sonhos. Não, você tem que ir à luta com o que você tem hoje, com o que Deus lhe dá. Esse foi o segundo passo de Davi. E o terceiro passo que Davi tomou até chegar a Golias foi: ignore as pessoas que buscam destruir seus sonhos. Quantas vezes Davi foi frustrado até chegar àquela batalha? Davi estava se preparando para enfrentar a maior causa de temor no coração daqueles soldados, ali naquele momento. Ninguém motivou Davi. Davi não recebeu motivação de ninguém. Todos viram apenas impossibilidades, o lado negativo da situação. Em 1 Samuel, agora no capítulo 30, no versículo 6, diz o seguinte: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Por quê? Todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Então, a gente aqui, diante daquelas desaprovações, daquela desmotivação que Davi sofreu, onde foi que Davi procurou ânimo? Em Deus. Em Deus. Davi não procurou ânimo em Saul, Davi não procurou ânimo nos seus irmãos, não procurou ânimo em ninguém. Davi se animou em Deus. E isso foi o diferencial na vida de Davi, Então, Davi ignorou todos. E pela fé, ele foi ao encontro de Golias. E o quarto e último passo que nós devemos tomar, seguindo o exemplo de Davi, é: espere em Deus pelo livramento. Davi esperou em Deus pela vitória. E voltando para Samuel 17, verso 45 ao 47. Davi esperou pela vitória. E aqui fala: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas vossas mãos. Então, Davi fez a parte dele, esperando o quê? A intervenção de Deus. Davi não ficou sentado, olhando para o gigante e disse: o Senhor vai lhe destruir. Não, Davi foi ao encontro de Golias. Davi fez a parte dele. Assim devemos ser nós. Nós devemos ir à luta. Nós não devemos ficar parados esperando as coisas cair do céu. Nós devemos ir à batalha, mas na certeza de que Deus nos dará a vitória. Deus está respondendo.
Deus está respondendo a sua súplica na mesma proporção que você quer que ele intervenha, que ele venha agir na sua vida. É assim que Deus age, na proporção da nossa busca a ele. Davi procurou ânimo em Deus. Davi procurava força em Deus. Davi tinha uma comunhão com Deus que impressiona nós até hoje. E tinha certeza, Davi, tudo que Davi fazia, ele tinha certeza que venceria. Por quê? Ele tinha um Deus, né? Que nele falou. Ele tinha um Deus e ele mostrou para aquele povo que Israel tinha um Deus. Né? E também, diante de tudo que nós estamos vendo hoje, chegou o momento de nós cristãos mostrar também que nesse mundo ainda tem um Deus. Pode acontecer o que for, mas nós temos um Deus. Nós temos ânimo aonde? Em Deus. Nós temos força em Deus. E só para recapitular, vamos lembrar, né, um pouco do que nós falamos. Lembrar das regras de Deus. Então, lembrando das regras de Deus para a nossa vida. A primeira, né? Pronto. Que seja feita segundo a fé que vocês têm. Que seja feita segundo a fé que nós temos. O tamanho da nossa fé, que nem vimos aqui no relato anterior, é que vai ditar a proporção que Deus vai intervir na nossa vida. Que Deus vai nos ajudar. A outra regra de Deus, né, para a nossa vida é: o justo viverá pela fé. Está demorando ali para passar. Pronto. O justo viverá pela fé. A terceira regrinha é: sem fé é impossível agradar a Deus. Né? E a quarta: tudo que não provém da fé é pecado. Então, esperar em Deus nada mais é e confiar pela intervenção dele na nossa vida. É depender dele quando tudo parece impossível. Parecia impossível para aqueles soldados, mas não para Davi. Então, será que nós estamos vivendo de acordo com essas regras que Deus nos estabelece? Será que nós estamos vivendo de acordo com a fé que Deus espera de nós? Uma fé que podemos mover montanhas. É isso que Deus espera de nós. Uma fé que nós podemos mover montanhas. Não vamos ser como foi Jessé, discriminando seu próprio filho, não acreditando que seu filho poderia ser um rei. Como foi seus irmãos no campo de batalha, desanimando Davi. Não como Saul, colocando dúvidas ao coração de Davi. Sem fé, né? Todos sem fé. Mas eu tenho a certeza que nós aqui somos diferentes. Nós aqui vamos agir diferente de Jessé, vamos agir diferente de Saul, diferente dos irmãos de Davi. Vamos ser um povo de coragem, um povo de fé inabalável, um povo que mostra a todo momento que existe um Deus na nossa vida. Você não escolheu nascer, né? Não escolheu sua cultura, não escolheu qual país você estaria, não escolheu sua aparência física, seus talentos, em meio às inúmeras coisas que você não escolheu. Muitas coisas nós não escolhemos na nossa vida. Mas podemos escolher o quanto nós confiamos em Deus. Podemos escolher colocar em prática as regras de Deus para a nossa vida. Pois é o que Deus deseja. Quando a gente viu lá no início, é nos transformar. É o desejo de Deus. É nos livrar dos gigantes, diante das batalhas. Então, Deus deseja nos ver como uma nova criatura. Então vamos parar de tentar lutar sozinhos. Vamos confiar em Deus. Vamos deixar Deus nos transformar. E para finalizar, né, buscar, pois, em primeiro lugar Amém, né?
Porque essa força não está em nós, né? A nossa força tem que estar em Deus. Então, vamos fazer essa escolha, né? De a cada dia estar mais e mais unidos ao nosso Senhor. Então, um louvor especial agora com o Pedro. Louvemos ao Senhor. Como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem: o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem: o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Estás
abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Amém. Oremos. Senhor grande Deus e amado Pai, hoje aqui, Deus, o Senhor falou aos nossos corações e nos mostrou, Pai, as regras essenciais para a nossa vida, para que possamos, ó Deus, ter uma comunhão contigo, para que possamos seguir, Senhor, sempre em frente, em busca dos nossos filhos. Mas assim como Davi, Senhor, vem sobre as nossas vidas, nos dá ânimo, nos dá, Senhor, a tua aprovação, nos dá, Senhor, um coração sem dúvidas, um coração confiante no Senhor. E principalmente, Deus, nos ensina a esperar em Ti. Nos ensina a confiar, Pai, em Tuas mãos. Nos ensina, Deus, a cada dia escolher em primeiro lugar confiar em Ti. Pai, as lutas são grandes. As batalhas, Senhor, parecem infindáveis, Senhor. A cada dia surgem gigantes à nossa vida, à nossa frente. Mas hoje aqui, Pai, o Senhor nos ensinou também como sermos corajosos. O Senhor nos ensinou que ainda há um Deus na nossa vida, ainda há um Deus nesse mundo, que luta ao nosso lado, que está diante de cada um de nós, nos fortalecendo e nos dizendo hoje para seguirmos avante, confiantes e certos da vitória. Pai amado, abençoa cada família que está aqui, em reverência ao Senhor, te agradecendo, Pai, pela vida, te agradecendo pelas tuas bênçãos, que o Senhor já fez muitas e muitas no passado, que possamos, Senhor, diante das dificuldades, lembrar de como o Senhor já nos livrou, de como o Senhor já nos abençoou, incontáveis vezes, Senhor. Pai amado, ser com os enfermos, ser com cada irmão, Senhor, aqui presente. Abençoa nossas famílias e que ao sair daqui, a tua mão poderosa e o teu Santo Espírito nos conduza em paz até as nossas casas. É o que te agradecemos e também te pedimos, Senhor, em nome santo de Jesus. Amém.